Olá, bem-vindos ao módulo 1. Então, nós vamos fazer nossa primeira aula e falar um pouquinho mais especificamente das definições dos conceitos principais da análise do comportamento. Vamos começar fazendo a definição de comportamento. O que significa comportamento? E aqui a gente já traz, né, a expressão, a palavra em inglês, que é a tradução literal de comportamento, que é a palavra behavior. E aí a gente já vê a base do porquê que a gente chama a base epistemológica da análise do comportamento de behaviorismo, que é o nome em inglês que a gente não utiliza traduzido no português e que vai trazer, né, essa ciência, essa base epistemológica envolvida aí. Então, vamos começar definindo comportamento. Eu trago aqui a definição de um livro que diz que comportamento é tudo aquilo que as pessoas fazem e dizem. Então, aqui a gente já tem uma definição muito ampla do que é o comportamento. Mais especificamente, utilizando aqui a definição encontrada no livro do Moreira e Medeiros, né, que é os princípios básicos da análise do comportamento, que nós estamos usando como base para esse curso, a gente tem como definição de comportamento qualquer ação ou reação de um organismo que pode ser observada e medida. Já vamos focar aqui, que aqui a gente tem termos muito importantes. Então, comportamento é aquilo que pode ser descrito por verbos de ação. Então, envolve ações e reações de um organismo. E por que organismo? Aqui a gente já traz o vocabulário da análise do comportamento, como a gente falou até, né, na base introdutória aqui do módulo 1. A gente está dizendo de seres humanos e também de animais não humanos. Então, para generalizar, a análise do comportamento traz a expressão organismos, nesse caso específico. Outra coisa importante que nós temos aqui nessa parte da definição é que a gente está falando de comportamentos, de ações e reações que podem ser observadas e medidas. Isso aqui é uma característica muito importante, nós vamos trabalhar um pouquinho mais detalhadamente quando a gente falar das características dos comportamentos. Então, quando a gente fala dessas ações e reações, a gente está falando tanto de comportamentos que são visíveis, né? Como, por exemplo, movimentos corporais, pular, correr, falar, quanto também de eventos internos, que a gente vai chamar de eventos privados, como pensamentos e sentimentos. Aqui, gente, já é uma definição mais atual da análise do comportamento, do que seria o comportamento, né? A gente vai ver quando a gente estiver fazendo a trajetória histórica, que lá no início do behaviorismo, quando Watson postula o que é o behaviorismo e propõe uma nova ciência psicológica baseada no objeto comportamento, como sendo o objeto principal da psicologia, de que a gente vai chamar esse período histórico, né, de behaviorismo metodológico, de que nessa etapa especificamente não serão considerados esses comportamentos internos como pensamentos e sentimentos. Mais para frente, com o Skinner e o seu behaviorismo, que a gente vai chamar de behaviorismo radical, ele já começa a considerar que esses eventos internos também são comportamentos. Só que eles não são comportamentos acessíveis, né? A gente vai dizer que são comportamentos que acontecem da nossa pele para dentro. Logo, não podem ser observados, não podem ser medidos por outras pessoas diferentes, mas não menos comportamento por causa disso. Outra parte que está dizendo aqui nessa definição de comportamento é que o comportamento ele vai ser influenciado por eventos que acontecem antes do comportamento, né? Ou seja, eventos antecedentes que estão acontecendo ali no ambiente, no contexto onde a pessoa está inserida, né? Que vai influenciar a emissão desses comportamentos e que vai ser influenciado pelas consequências desse comportamento. Então, o comportamento tende a aumentar de frequência, a se repetir mais vezes na nossa vida, quando nós recebemos reforço por ele, né? Quando a gente é de alguma forma recompensado, e ele tende a diminuir as consequências quando nós não temos essas recompensas, ou quando, pior ainda, nós somos punidos por esse comportamento, tá? Então, a análise do comportamento, lá no seu final, ela vai buscar realmente compreender a relação que se dá, buscar essa relação funcional entre os antecedentes, o comportamento emitido e qual é a consequência que aquele comportamento ali vai gerar. Então, nós vamos entender essas relações funcionais e, a partir dessas relações funcionais, nós vamos conseguir prever e controlar o comportamento. Guarda essas duas palavras que a gente vai falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. Tá bom? Essa definição é a que está no livro amarelo que eu mostrei agora para vocês.
Então vamos lá, aqui a gente tem algumas ilustrações do que são comportamentos. A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente falar das características. Então a gente tem aqui, por exemplo, conversar, a gente tem o comportamento de digitar, de apertar teclas do computador, e isso vai fazer com que gere ali uma consequência ambiental, né? Quando a gente aperta as teclas do computador, aparecem palavras, letras ali na tela do comportamento do computador. Enviar e-mail, que vai gerar algum tipo de consequência, por exemplo, para a pessoa que vai recebê-lo. Nós temos aqui um comportamento de briga, de discussão, de conflito, e nós temos outros dois comportamentos aqui que implicam talvez em comportamentos que a gente vai chamar de privados, né, da pele para dentro, que é comportamentos que expressam ali algum tipo de característica emocional, mas que também são comportamentos, tá? Então, eu disse para vocês que os comportamentos eles vão ter o quê? Características, para que a gente possa entendê-los como tais. A primeira delas é que os comportamentos, eles vão envolver ações de um organismo, tá? E esse organismo, ele pode ser um animal não humano ou um ser humano. Ele tem que ser descrito com verbos de ação. E ele não é estático, não é uma característica da pessoa. Ele pode acontecer agora dessa forma e amanhã ele não acontecer de novo. Então, por exemplo, eu posso cantar hoje e amanhã não cantar, enfim, e ter vários outros comportamentos ao longo do tempo aqui que não são estáticos, eles vão variando. Outra coisa é que, até para ter essa base científica, o comportamento ele tem dimensões e essas dimensões elas podem ser medidas. Quais são essas dimensões? Nós vamos falar de frequência, duração, intensidade e latência. Calma que nós vamos definir esses nomes, esses termos aqui mais tarde, de forma mais detalhada. Mas, a princípio, a gente pode dizer que o comportamento ele vai ser emitido diversas vezes ou poucas vezes, ele vai durar mais tempo ou menos tempo, conforme ali, né, as características do ambiente, as consequências que ele está causando. Ele vai ter uma determinada intensidade e ele vai ter ali a sua latência, ou seja, aquele período que ele demora para começar a acontecer. Nós vamos entender isso melhor, mais detalhadamente, um pouquinho mais para frente. Uma outra característica é que os comportamentos eles podem ser observados, descritos e registrados por outras pessoas e pela própria pessoa. Então, para ser considerado um comportamento, ele vai precisar ser registrado, ele vai poder ser registrado, né? Melhor dizendo. A forma como a gente vai poder ali fazer as avaliações dessas dimensões que são medidas, né, da frequência do comportamento. Quantas vezes, por exemplo, eu cocei a cabeça enquanto eu estou aqui fazendo a aula 1? Qual que é a duração de cada vez que eu cocei a cabeça? Olha, 2 segundos, enfim, né, posso ter passado mais tempo aqui. Então, a gente vai registrar essas características do comportamento e a gente vai poder medi-las e fazer comparações a partir dos nossos procedimentos de intervenção. Outra coisa é que o comportamento, ele vai gerar um impacto no ambiente. E quando eu falo ambiente, gente, eu estou usando esse termo de uma forma mais geral. Pode ser meu ambiente físico, né? Como, por exemplo, quando eu disse que a pessoa teclar ali, né, digitar as teclas do computador, vai gerar uma mudança no ambiente da tela do computador, ou seja, uma mudança, né, um impacto de mudança física, como também social. Então, eu posso falar bom dia e a pessoa vai me responder ali ao meu comportamento com bom dia, ou então, né, que não é bom dia, sei lá, pode responder de alguma outra forma mais grosseira, mas vai trazer ali um impacto social do meu comportamento emitido de dar bom dia, de dizer bom dia. O comportamento, ele é legitimado, ou seja, ele é visto, ele é compreendido pelas outras pessoas, e eles podem ser evidentes, que é aquilo que eu disse, né, dos comportamentos tanto serem públicos, podem ser visualizados e registrados por outras pessoas, ou eles podem ser ocultos, da pele para dentro, chamados comportamentos privados. Então tá, então agora que a gente entendeu o que são comportamentos, então vamos fazer uma diferenciação. Quando eu falo behaviorismo, análise do comportamento, parece que eu estou falando da mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não são os mesmos termos, enfim, o que significa isso? Então vamos definir isso melhor para ficar claro. Behaviorismo seria a filosofia da ciência do comportamento.
hoje é essa base filosófica, essa base epistemológica. Quando eu falo que é uma base, o que eu quero dizer especificamente? O que eu estou dizendo é que existe um método científico específico associado, né? Ou seja, vamos ter métodos científicos, empíricos, a partir de experimentação científica, para que a gente chegue ali nos postulados do que o behaviorismo vai trazer, né? E a gente vai aplicar na análise do comportamento. Nós temos um objeto de estudo específico, que é o comportamento humano. Então, para a perspectiva, para essa base filosófica epistemológica do behaviorismo, a gente não vai, por exemplo, considerar a mente como sendo importante, porque a base epistemológica do behaviorismo traz como objeto o comportamento e não a mente, né? Então, a gente não vai dar à mente ali a importância de estar determinando os comportamentos da pessoa, tá? A gente vai entender melhor isso também daqui para frente. Então, o behaviorismo seria a filosofia, a base epistemológica dessa ciência do comportamento. Aqui a gente vai fazer duas diferenciações aqui. A gente vai ter momentos históricos diferentes. No primeiro deles é o behaviorismo metodológico, que seria uma vertente que vai ser associada ao Watson, tá? Que é o primeiro nome. É ele que vai fazer ali a pedra fundante do behaviorismo em 1913. Para ele, né, a perspectiva do behaviorismo metodológico não se considera os eventos privados. Lembra lá dos eventos privados, pensamentos, as emoções, aqueles aspectos relacionados ao mentalismo, que a gente vai dizer, a mente da pessoa, tá? Então, no behaviorismo, na análise científica do comportamento, não se considerariam esses eventos. Num segundo momento histórico do behaviorismo, nós vamos ter o behaviorismo radical, que vai estar associado ao nome do Skinner, que é uma vertente que vai tentar entender o comportamento através da interação desse comportamento com o ambiente. O que ele vai causar de consequência? Então, a gente não vai recorrer a essas explicações mentalistas, assim como o behaviorismo metodológico propõe. Porém, aqui no behaviorismo radical, ele vai entender os eventos privados como também sendo comportamentos, só que comportamentos não acessíveis à observação de terceiros, e por isso não estudados da forma como a gente vai estudar os comportamentos ditos públicos, tá? Os eventos públicos que podem ser vislumbrados, visualizados aí, ok? Então, essa seria a definição. Vamos usar aqui um trechinho do livro do Skinner, um recorte de um trechinho do livro do Skinner, no qual ele diz: o behaviorismo não é o estudo científico do comportamento, mas sim a filosofia da ciência preocupada com o tema, ou seja, o tema do comportamento, e quais os métodos da psicologia seriam os ideais para se estudar o comportamento humano. Nesse caso aqui, a gente tem similarmente que a análise experimental do comportamento, ela não é uma área da psicologia, mas sim uma forma de estudar o objeto da psicologia. Então, quando a gente fala de análise do comportamento, quando a gente diz mais especificamente da análise experimental, a gente está dizendo de uma área que é voltada a pesquisas, ou seja, como estudar o comportamento, que é o objeto da psicologia, o objeto de estudo da psicologia na perspectiva do behaviorismo, ok? Então, vamos lá. Agora, então, vamos definir a análise do comportamento. A análise do comportamento é tanto uma ciência aplicada quanto uma prática profissional. E aí, quando a gente fala de análise do comportamento, a gente pega toda essa base epistemológica, aplica isso numa ciência que vai se reverter à possibilidade de prever o comportamento e modificar o comportamento, de forma que a gente vai conseguir direcionar todo esse conhecimento à nossa prática profissional. E a prática profissional do analista do comportamento é analisar as relações funcionais que se dão entre comportamento e ambiente, para que possa ser estabelecidos procedimentos para modificar esse comportamento quando se fizer necessário. Então, gente, vamos lá. Terminamos essa parte, essa aula 1. E agora nós vamos para a aula 2, que seriam os aspectos históricos do estudo das relações comportamentais. Então, a gente vai traçar um paralelo histórico, aqui a gente vai traçar uma cronologia histórica desde os antecedentes do behaviorismo, na aula 2, até chegar ali nas fases finais do behaviorismo e como é que ele é aplicado hoje na análise do comportamento contemporaneamente. Vejo vocês na aula 2.